Bom, vamos voltar? Então, a gente parou a nossa aula passada falando exatamente do número de oxidação e eu havia feito para vocês esses três primeiros exercícios, né? Essas três primeiras, a determinação do número de oxidação desses três primeiros casos. Então, dando continuidade, vamos lá? Então, aqui nós temos o quarto caso. Então, aqui nós temos o caso 4. Esse caso 4 é o bicarbonato de sódio. Ele está pedindo para que a gente determine aqui quem é o número de oxidação do carbono. E verifiquem que o carbono realmente, o NOx dele varia, a depender com quem ele esteja ligado. O sódio nós já sabemos que é da família 1A, o NOx dele, do sódio, a gente já sabe que é 1. Mas a soma dos NOx aqui, ó, NOx do hidrogênio mais NOx do carbono mais o NOx 3 vezes, né, o NOx do oxigênio. Por quê? Porque a gente tem 3 oxigênios aqui. A soma desses números de oxidação tem que ser 0, porque aqui observem que essa molécula, olhe, ela tem um número aqui ela tem uma carga nula, né? É uma molécula, no caso é um composto iônico. Então vamos. NOx do sódio, família 1A. O NOx sempre vai ser mais 1. Mas, nesse caso aqui, o hidrogênio, o NOx dele também é mais 1. Mais o NOx do carbono, não sei, é uma incógnita aqui para mim. Mais 3 vezes o NOx do meu oxigênio, que é quem aqui? O NOx desse oxigênio é menos 2. Isso tudo tem que dar 0. Então, quem é o NOx do carbono, que é a minha incógnita? Vai ser igual a menos 1, aqui dá menos 6, que joga para esse lado vai ficar mais 6. Então, o NOx do carbono para essa espécie vai ser de quanto? Mais 4, ok? Vou aqui para o quinto agora. Quinto caso. O quinto caso, a gente observa que nós temos aqui, ó, um metal ligado a quem? Ao hidrogênio. É o caso do hidreto. E ele quer exatamente saber quem é o número de oxidação desse meu hidrogênio. Quando é hidreto, o número de oxidação do hidrogênio, a gente já sabe que é menos 1. Mas, de qualquer forma, vamos fazer. NOx do bário mais 2 vezes o NOx desse meu hidrogênio, que é igual a 0. Suponha que eu não sei o NOx desse hidrogênio, mas eu sei que sempre o bário, por ser da família 2A, o NOx dele vai ser de mais 2. Mais 2 vezes o NOx aqui desse meu hidrogênio, nós temos aqui igual a 0. 2 vezes o NOx do hidrogênio vai ser igual a quanto? Menos 2. Onde o NOx do hidrogênio vai ser menos 2 dividido por 2, que é igual a menos 1. Ok? Então, vamos lá. Tem mais algum? Vamos fazer aqui a sexta questão. Deixa eu apagar esse para a gente dar continuidade. O sexto caso, nós temos aqui, ó, o K2Cr2O7. Quantos átomos de potássio eu tenho? 2. Então, 2 vezes o NOx do potássio, mais 2 vezes o NOx do cromo, mais 7 vezes o NOx do oxigênio. A soma disso tudo tem que ser o quê? 0. Continuando. Potássio da família 1A, então vai ficar 2 vezes mais 1. Mas eu não sei quem é o NOx do cromo por aquelas regras que eu apresentei, gente. E ele, o NOx, varia, é um metal de transição. Mas esse oxigênio aqui não é um peróxido, né, nem um superóxido, então ele só pode ter um NOx de menos 2. Isso tudo tem que dar quanto? 0. Isso aqui, vezes. Então, vamos lá. Aqui vai ficar mais 2,
mais 2 vezes o NOx do cromo. Nesse caso, vai ficar o quê? 7 vezes menos 2, vai ficar menos 14, igual a zero. Onde eu tenho 2 vezes o NOx do cromo, é igual a, passa para o lado de lá, vai ficar o quê? 14 menos 2, onde o NOx do cromo vai ser 12 dividido por 2 e eu tenho NOx de mais 6, ok? Aí vamos agora para essa espécie aqui, ó, para o sétimo caso. Vou apagar novamente aqui, tá? Aqui nesse caso, reparem, eu tenho 3 cálcios, PO4, 2. Se eu quiser, eu posso tirar aqui de parênteses, se eu quiser, tá? Mas eu posso fazer normalmente, porque eu sei que, nesse caso, vamos tirar dentro de parênteses, né? Então, o que é que a gente vai ter? Cálcio, 3, vai ficar P2O8. Claro que não é assim que a gente representa essa fórmula, mas aqui é só para a gente ter ideia da quantidade de átomos que eu tenho de cada elemento, tá? Então, eu peguei esse 2, multipliquei pelo 4 do oxigênio, e esse 2 multipliquei pelo 1 do fósforo, porque ambos estavam aqui entre parênteses. Então, vamos lá. NOx, 3 vezes o NOx do cálcio, né? Porque são 3 cálcios, mais 2 vezes o NOx do fósforo, mais 8 vezes o NOx do oxigênio. Isso daqui tem que dar quanto ao total? Zero, porque o composto ele é neutro. E aí, continuando, 3 vezes. Quem é o NOx do cálcio? Cálcio família 2A, então, vezes mais 2. Mais 2 vezes o NOx do fósforo. Ele não tem NOx fixo, gente. Então, ele não está dentro daquela regrinha que eu mostrei. Então, ele é variável, é exatamente uma incógnita. Mais 8 vezes o NOx do meu oxigênio, que nesse caso é menos 2. Porque não se trata de um peróxido, nem do superóxido. Isso daqui tem que ser igual a zero. Então, aqui eu já tenho 6, tenho mais 6, mais 2 vezes o NOx do fósforo, minha incógnita, e aqui eu tenho menos 16, igual a quanto? Zero. O que é que eu faço? Passo os números para o segundo termo, vai ficar quanto aqui? Vai ficar 16 menos 6, onde o NOx do fósforo vai ser 10 dividido por 2, que é quanto? Mais 5, ok? Vamos aqui agora para essa outra espécie. Eu vou pular aqui o 8 e vou para o 9, tá? Aliás, vamos fazer o 8 sim. Olha só. PbI2. Desses dois, nós temos um composto iônico. Perceba, metal ligado a um metal. Nesse caso, o iodo, ele é o elemento mais eletronegativo, né? Então, o que que acontece? O iodo, nesse caso, por ele ser da família 7A e ele ser o elemento mais eletronegativo, ele vai assumir que carga? Eu não sei o NOx do chumbo, porque pode variar, mas eu sei que o NOx do meu iodo, ele é de menos 1, tá? Então, vamos fazer NOx do chumbo mais 2 vezes o NOx do iodo, que é menos 1, tem que dar 0. Onde o NOx do chumbo vai ser de quanto? Mais 2, ok? E vamos agora para o nono. Para o nono, a gente tem CH2, Cl2. Repare, o carbono é minha incógnita. Eu não sei quem é o NOx do carbono. Eu tenho 2 vezes o NOx do hidrogênio, mais 2 vezes o NOx do cloro. Isso daqui tem que ser igual a zero. Perceba que o cloro aqui ele é o elemento mais eletronegativo. Então, é da família 7A, ele está recebendo um elétron. Então, vamos lá. NOx do carbono, não sei quem é minha incógnita, mais 2 vezes o NOx do meu hidrogênio, que é quanto? Mais 1, mais 2 vezes o NOx do cloro, que é quanto aqui? Menos 1. Isso daqui tem que ser igual a zero. Quem vai ser o NOx do carbono?
vai ser? Aqui nós temos mais 2, vem para cá, menos 2, e aqui eu tenho menos 2, vem para cá, mais 2. Nossa, corta? É. Nóxido do carbono aqui, então, portanto, é quem? 0. Pode, professora? Pode sim, gente. Pode sim. O carbono, ele tem um NOx que varia. Então, ele pode ter um NOx de mais 1,5, 0. É claramente possível disso acontecer, tá? Vamos agora para as outras regras. Para os outros casos. Olha aqui esse outro caso. 10. HCOOH. Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho o carbono exatamente que eu quero determinar quem é o NOx dele. Eu já sei que eu tenho aqui o NOx de quem? Do meu hidrogênio, mais o NOx do carbono, mais eu tenho 2 oxigênios, então eu tenho aqui o NOx do oxigênio mais o NOx do oxigênio. Poderia colocar 2 vezes o NOx do oxigênio, mais o NOx do hidrogênio, que no final tem que ser igual a 0. NOx do hidrogênio mais 1, do carbono não sei, do oxigênio, nesse caso, menos 2, desse outro oxigênio, menos 2, e aqui desse meu hidrogênio, mais 1. Totalizando tem que ser 0. NOx do carbono, portanto, vai ser quanto? Vai ser menos 2, menos 4, vem para cá, mais 4. E mais 1, a gente tem mais 2, vem para cá, menos 2. Então, o NOx do carbono aqui nessa situação é menos 2. 11. Regra. CO2+. Toda vez que eu tenho íon simples, o NOx é a própria carga. Mais 2. 12. NH4+. Aí que tá. Agora, eu não tenho mais uma espécie que ela é neutra. Eu tenho uma espécie que a soma dos NOx dos elementos tem que dar sua carga. Então, NOx do nitrogênio mais 4 vezes o NOx do hidrogênio tem que ser igual a mais 1, que é exatamente a carga aqui do íon amônio. Sei quem é o NOx do nitrogênio? Nesse caso, não, porque varia. Então, o que a gente vai considerar? O NOx do nitrogênio como incógnita. Quem é o NOx do meu hidrogênio? Mais 1. A soma de ambos tem que dar quanto? A soma de ambos tem que dar exatamente mais 1, que é a carga do meu íon. Fazendo isso, eu percebo que NOx do nitrogênio vai ser o quê? Aqui vai ficar 4 vezes mais 1, vai ficar menos 4, que a gente joga para o lado de cá. Aliás, desculpa, aqui vai ficar mais 4, que a gente joga para o lado de cá, menos 4, né? Então, menos 4 mais 1, onde o NOx do nitrogênio vai ficar menos 3, ok? Continuando, vamos pegar aqui agora o 13º exemplo. CN menos NOx do carbono mais o NOx do meu nitrogênio tem que ser menos 1. Sei quem é o NOx do carbono aqui? Não. Então, ele aqui vai ser quanto? Não sei, é minha incógnita. Mas eu sei aqui do meu nitrogênio, porque entre o carbono e o nitrogênio, qual a espécie tem que ser eletronegativa? Qual a espécie que tem que receber elétrons? O nitrogênio. Então, o nitrogênio aqui, para ele alcançar a estabilidade dele, o NOx dele tem que ser de menos 3. Totalizando a carga tem que ser menos 1. Então, o NOx do carbono nessa situação vai ser quanto? Menos 1 mais 3. NOx do carbono vai ser mais 2. Então, aqui, verificando, ó, tá exatamente mais 2. Então, menos 3, joga para cá, vai ficar mais 3. Então, menos 1 mais 3, mais 2. Vamos agora para o 14º caso, que é esse meu íon aqui, ó. Aqui é 4 e aqui é 2 menos. Não sei, gente, quem é o NOx do manganês. Então, NOx do manganês é minha incógnita. Mas, quantos oxigênios eu tenho? 4. Então, 4 vezes o NOx
do oxigênio. Isso daqui tudo tem que dar que carga? Menos 2. Então, NOx do manganês mais do oxigênio, já sei quanto que é menos 2, né? Tem que ser igual ao todo, menos 2. NOx do manganês, portanto, é menos 4 vezes menos 2, menos 8, menos 2. Então, NOx do manganês vai ser mais 6. Ok, até aqui? E para finalizar, a gente tem aqui o 15º caso, P2O5, 4 menos que a carga. 2 vezes o NOx do fósforo, mais 5 vezes o NOx do oxigênio, que tem que dar uma carga de menos 4. Quem é o NOx do fósforo? Bem, não sei, ele varia. Mas eu sei que nesse caso o NOx do oxigênio, por não ser nenhum superóxido, não ser nenhum superóxido, enfim, ele tem então uma carga de quanto? Uma carga de menos 2, que tem que ao todo esse ânion ter uma carga de menos 4. Então, 2 vezes o NOx do fósforo, nesse caso vai ficar quanto? Menos 10 igual a menos 4. Então, 2 vezes o NOx do fósforo é igual a 10 menos 4, onde o NOx do fósforo vai ser 6 dividido por 2, que é igual a mais 3. Tenho que colocar esse bendito sinal de mais, gente, não esqueçam. E aí a gente termina os exercícios de fixação, tá? Refaça esses exercícios, refaçam, né, na verdade, e qualquer dúvida, só tirar comigo. Então, vamos agora continuar nosso assunto. Voltei demais. Pronto. Então, o que é uma reação química? Nós já sabemos o que é uma reação química, né? São transformações químicas que sofrem as substâncias, então existe quebra de ligações nos reagentes e formação de outras novas ligações nos produtos, né? Então, aqui a gente vê um exemplo típico da formação da água. Então, essa é a reação de formação da água. Você tem o hidrogênio e o oxigênio para formar a água. Repare que as ligações precisam ser rompidas para que novas sejam formadas. Então, lembrem sempre, primeiro termo, ou primeiro membro é chamado de reagentes e o segundo de produtos. E quando a gente faz o balanceamento, esses numerozinhos aqui que aparecem, eles são esse 2, quando não aparece é 1, e aqui 2, eles são chamados de coeficientes estequiométricos. No caso, eles mostram a proporção em que os reagentes reagem entre si para resultar nos produtos. Então, a proporção é de 2 moléculas de hidrogênio, 1 molécula de oxigênio, para resultar 2 moléculas de água, ok? E a gente viu que as reações, elas podem ser de quê? Novamente, recapitulando. As reações, elas podem ser ácido-base, né? Ácido-base. Precipitação. Precipitação é quando a gente tem a formação de um produto insolúvel em água. E eu vou colocar a tabela de solubilidade, tá? No grupo. A tabela de solubilidade, para que vocês saibam quando que um composto ele vai ser solúvel ou não em água. E, por fim, para finalizar, a gente tem as reações, que são as reações de oxirredução. Qual a diferença entre elas? Essas duas primeiras, o número de oxidação das espécies não variam durante uma reação química. Já na segunda, varia. Então, dando aqui continuidade, vamos lá. O que são as reações de oxirredução? Então, por definição, são reações em que ocorrem variações do número de oxidação de alguns elementos. Então, repare, se há variação do número de oxidação, há variação da carga. E se há variação da carga, é porque os elétrons estão sendo transferidos de uma espécie para outra. Então, sempre quando a gente tem uma reação de oxirredução, exemplo, sódio.
sólido reage com o oxigênio gasoso para formar óxido de sódio sólido. Fazendo o balanceamento, aqui eu tenho quantos sódios? 2. 2 aqui. Aliás, vamos começar pelo oxigênio. Eu tenho 2 oxigênios aqui, aqui eu só tenho 1, tem que ter 2 aqui também. 2 sódios do lado de cá, vezes 2, 4. Aqui só tem 1, 4 na frente. Balanceamos, né? 4, 1 que não aparece e 2. São os coeficientes estequiométricos dessa reação. O que a gente observa? A gente observa que todo elemento simples, né? Ele tem um NOx de quanto? 0. Então, esse NOx aqui é quanto? 0. O NOx aqui dessa substância simples, que é o oxigênio, é quanto o NOx dela? 0. Mas repare que o sódio aqui agora, ele já está se ligando ao oxigênio. Qual é o NOx do sódio aqui? O NOx do sódio, meu povo, já que ele é da família 1A, é mais 1. Então, para poder zerar essa conta, mais 1 vezes 2, mais 2. Então, para zerar, qual é o número que somado a mais 2 que dá 0? Menos 2. Então, o NOx desse meu oxigênio tem que ser menos 2. Percebam o seguinte, o sódio antes ele estava com que carga? 0. No final desse processo, ele ganhou ou recebeu elétrons? Olha só, qual é o NOx dele aqui agora? Mais 1. Então, o que a gente pode observar? Ele ficou mais positivo, não foi? Então, significa dizer que o sódio aqui ele sofreu um processo de oxidação. O que é uma oxidação? Significa um processo em que envolve perda de elétrons, tá? Só que para toda a oxidação, paralelamente, eu tenho que ter uma redução acontecendo. Então, observem aqui agora para o oxigênio, ó. Olha o que acontece com o meu oxigênio. Vou colocar aqui em preto. No meu oxigênio, olha só o que acontece. Meu oxigênio, eu tenho aqui 0 e depois o número de oxidação dele foi para menos 2. Então, o que foi que aconteceu? O NOx dele diminuiu. Ou seja, ficou mais negativo, era 0 e ele ganhou elétrons, ficou mais negativo. Então, esse processo é chamado de redução. O que é uma redução? É um processo que envolve ganho de elétrons. Então, perceba, se o sódio perdeu elétrons, é porque a espécie que estava próxima dele acabou ganhando elétrons. E quando nós temos variação do número de oxidação para os mesmos elementos, no caso o sódio está aqui com 0, no final ele está com mais 1, número de oxidação. O oxigênio aqui no início ele está como 0 e no final ele está com menos 2. Então, houve variação do número de oxidação? Houve. Então, nós temos aqui, portanto, uma reação de oxirredução acontecendo. Se a gente for pegar, por exemplo, uma reação ácido-base de Arrhenius convencional, NaOH mais HCl, dando água e dando sal, o que é que a gente observa? A gente observa que o sódio aqui, ó, ele permanece, todo mundo aqui permanece com o seu mesmo número de oxidação, sem sofrer nenhuma alteração. Então, essa reação aqui, ácido-base de Arrhenius, não é uma reação de oxirredução. É que tipo de reação? Ácido-base. Quando eu tenho uma reação como essa, exemplo, nitrato de prata reagindo com cloreto de sódio, aí forma cloreto de prata, que é um composto insolúvel em água, mais nitrato de sódio. Se vocês observarem, todos aqui vão ter exatamente o mesmo número de oxidação e não vai variar esse número de oxidação. Então, repare que uma reação como essa aqui, ó gente, então aqui a prata, o número de oxidação é mais 1, ficou feio, né? Nitrogênio mais 5, o oxigênio aqui ficou como menos 2, isso daqui é por aquela regrinha, que aqui eu já vou direto, né? Porque tanto a gente fazer, a gente já sabe. Menos 1 para o cloro, mais 1 para o sódio.
do mesmo lado, desse outro lado dos produtos, nada mudou. Então, nós ainda temos aqui o cloro, tá? Com NOx menos 1, a prata com NOx mais 1, o sódio com o NOx também mais 1, o nitrogênio com NOx mais 5 e esse meu oxigênio com NOx menos 2, ok? Essa reação, ela não é uma reação de oxirredução nem de ácido base, é uma reação de quê? Precipitação, beleza? Então, aqui no nosso slide a gente pode até ver, ó, o que é uma oxidação? É um processo que envolve o quê? É um processo que envolve perda de elétrons. E o NOx, ele aumenta, porque se perde elétrons, perde carga negativa, não é? E se perde carga negativa, porque mais positivo ele vai ficar. E aí, o que que acontece? Acontece que quem oxida é chamado de agente redutor. É o que eu costumo dizer. Quando você fala agente de viagens, o agente de viagem, ele não viaja, ele faz um outro viajar. Então, no momento em que eu digo que o sódio, aqui, tá vendo o sódio? Ele sofreu um processo de oxidação, eu digo que ele é um agente redutor. Por quê? Ele faz o oxigênio reduzir, ao passo que ele mesmo não reduz, ele oxida. O oxigênio aqui ele está sofrendo processo de redução. Então, ele é o agente oxidante. Por que agente oxidante? Porque ele não está oxidando, ele está fazendo um outro oxidar. Então, o que que acontece com ele? Ele se reduz. Então, o agente oxidante, nesse caso, ele não sofre a ação de oxidar. Ele faz com que o outro oxide, ao passo que ele reduza. E o agente redutor, ele não sofre a ação de reduzir, ele faz um outro reduzir, ao passo que ele oxida, ok? Então, já na redução, a gente tem um ganho de elétrons, né? O NOx, a tendência dele ficar mais negativo, o NOx diminui. Daí, nós temos que a espécie que reduz é o agente oxidante. Nós temos aqui o exemplo, né? Olha aqui, o ferro. O ferro aqui, inicialmente, vou apagar aqui. O ferro, se a gente for observar, ele está aqui com NOx quanto? 0, né? Então, 4Fe mais 3O2, dando Fe2O3. Está balanceado aqui? Não, aqui está faltando um 2, né? Um 2 para balancear. Então, o que que a gente observa? Nós observamos que o NOx do ferro, substância simples 0, oxigênio, substância simples 0, e aqui o ferro, o oxigênio vai ser menos 2 e, em contrapartida, o ferro vai ser mais 3. Pro, como você sabe esses números? Gente, se vocês observarem aqui os meios pelos extremos, o 3 que está aqui de baixo veio da carga do ferro, veio do NOx do ferro. E o 2 que está aqui embaixo do ferro veio do oxigênio. Então, é algo instintivo que vocês vão aprender a calcular o número de oxidação naturalmente, sem precisar ficar fazendo aqueles cálculozinhos. Aqueles cálculos são cálculos iniciais até que vocês tomem manejo e aprendam, né, de uma forma mais correta como determinar o número de oxidação. Pronto. Aqui nessa outra espécie é a mesma coisa. Nossa, Pro, que reação grande. É, reação grande mesmo, ó. 2KMnO4, que é o permanganato de potássio, mais 16HCl, que é o nosso ácido clorídrico, dando 2KCl, mais MnCl2, mais 8H2O, mais 5Cl2. Ó, aqui o NOx dessa espécie é menos 2. O NOx do potássio é mais 1. Se você fazer a conta, repare, eu vou fazer aqui de falando, vamos ver se vocês acompanham. Menos 2 vezes 4 dá quanto? Menos 8. Menos 8 mais 1, menos 7. Qual é o número que somado a menos 7 que dá 0 aqui ao todo? Mais 7, porque essa espécie aqui, a carga dela é quanto? Nula. Pro, eu não entendi o que você fez. Faça uma expressãozinha matemática que vocês vão entender. Aqui é quanto? Menos 1. Aqui é quanto? Mais 1. Aqui é quanto? Menos 1. Aqui é quanto? Mais 1. Cloro, menos 1. Ó, menos 1 vezes 2, menos 2. Qual é o número que somado a menos 2 que dá 0 ao todo? Mais 2. Água, oxigênio, menos 2. Aqui, repare, ó,
Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2, né? Dividido aqui por 2 dá quanto? Menos 1. Qual é o número que somado a menos 1 que anula? Mais 1. E aqui eu tenho 5Cl2. Substância simples. Quanto que é o NOx? 0. Observem que nesse caso, o que acontece? Olha quem está variando o NOx. Manganês, ele está saindo de mais 7 para mais 2, ou seja, ele está ficando menos positivo, então ele está sofrendo o processo de redução. E aqui, olha só, cloro está aqui em menos 1 e ele está ficando no final com quanto? Com 0. Então, ele está ficando mais positivo. Então, é um processo de quê? Oxidação. Oxidação, novamente, é o quê? Perda de elétrons. Redução é o quê? Ganho de elétrons. Quem reduz é chamado de quê? Agente oxidante. E quem oxida é chamado de quê? Agente redutor. Ok? Até aqui? Dando continuidade, vamos fazer aqui alguns exercíciozinhos para a gente finalizar essa parte de número de oxidação. Ó, na reação representada pela equação química a seguir, então essa é a equação química. Qual é o elemento que se oxida? Então, ele está querendo saber o elemento que oxida. Então, vamos lá. MnO2 mais 4HCl mais zinco, dando MnCl2 mais zinco Cl2 mais 2H2O. Então, vamos lá. Eu tenho que determinar o número de oxidação. Aqui é quanto? Menos 2. Aqui tem que ser mais 4 para poder cancelar. Aqui é quanto? Menos 1. Aqui tem que ser quanto? Mais 1. Substância simples, NOx 0. Aqui é menos 1. Menos 1 vezes 2, menos 2. Qual o número que somado a menos 2 que dá 0? Mais 2. Aqui é quanto? Menos 1. Aqui é quanto? Mais 2. Aqui é menos 2 e aqui é mais 1. Pelas continhas. Gente, aqui eu já, novamente, batendo na mesma tecla, eu já sei como determinar de cabeça o NOx, mas vocês, tendo dificuldade, montem aquela expressãozinha que eu fiz para a determinação do NOx, tá certo? E sigam as regras gerais. Então, oxigênio praticamente sempre é menos 2, o cloro, se ele for mais eletronegativo, é menos 1, toda substância simples é 0, ok? Hidrogênio, em sua grande parte, é mais 1, fora, no caso, salvo se for um hidreto, tá? E por aí vai, tá certo? Então, vamos observar. O elemento que oxida. Eu vou logo fazer uma análise completa para a gente responder aqui essas perguntas todas. Vamos lá? O elemento. Então, manganês, ele está aqui como mais 4 e vai aqui como mais 2. O que está acontecendo? Ele está ficando menos positivo. Então, ele está reduzindo. Reduzindo. Está reduzindo? Beleza. Então, significa que ele está o quê? Ganhando elétrons. Então, o elemento aqui, ó, o elemento, né, que está reduzindo é quem? É o manganês. Bora lá? Então, vamos ver quem está oxidando. Oxidando. Olha o zinco aqui. O zinco está como 0. O zinco ele vai aqui para os produtos como o quê? Zinco 2+. Ele está ficando mais o quê? Mais positivo. Então, significa dizer que ele está perdendo elétrons. Se ele está perdendo elétrons, então significa que ele está se oxidando. Então, vamos ver? Esse é o elemento. Bom, aí, letra A. O elemento que oxida é... Quem é o elemento que oxida na letra A? O zinco. Letra B. Quem é o elemento que se reduz? O manganês. Letra C. Quem é o elemento que ganha elétrons? É o elemento que se reduz. Quem? O manganês. Que ele está querendo saber, gente, o elemento, tá? Aí, vamos agora. D. Quem é o elemento que perde elétrons? O zinco. Letra E. O agente oxidante.
e o agente redutor. Então, a gente sabe que quem reduz está no agente o quê? Oxidante. E quem oxida, o elemento que oxida, está no agente redutor. Reparem. Então, letra E. Quem é o meu agente oxidante? O meu agente oxidante é a substância toda. Então, ele se encontra nos reagentes. Então, o reagente oxidante é aquele que tem o quê? O manganês que se reduziu. Então, é o dióxido de manganês, tá? É a substância toda. F. Quem é o agente redutor? O agente redutor, ó, é o metal zinco. No caso, ele é uma substância simples. Logo, ele próprio está oxidando e é um agente redutor, ok? Vamos ver aqui agora o que tem mais para a gente poder trabalhar. Bom, temos mais exercícios aqui e a gente entra na parte de balanceamento de equações. Então, balanceamento de equações é uma aula que eu quero trabalhar com vocês de uma maneira bem mais tranquila, tá? Só que quando a gente fala de balanceamento de equações, nós já trabalhamos o balanceamento por tentativa e pelo método algébrico, ok? Então, a gente não tem muita preocupação quanto a isso. Então, balanceamento de equação, qual é a finalidade? A finalidade é da gente respeitar a lei de Lavoisier. Mostrar que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se conserva, né? Então, por definição, o que que a gente tem? O balanceamento de equações é uma determinação dos coeficientes que representam a proporção molar, a proporção molecular das substâncias envolvidas na reação. Então, a gente tem um método das tentativas. Então, aqui pelo método das tentativas, N2 mais H2, dando NH3, que é essa reação. Como eu faço para balancear? Geralmente, eu sempre começo da espécie que tem mais elementos para a espécie que tem menos. Então, aqui eu tenho o quê? 3 hidrogênios. Ó, e aqui eu tenho quanto? 2. 3 e 2 não são números divisíveis. Então, o que eu gosto de fazer? Eu pego esse 3, coloco na frente aqui desse meu hidrogênio, e esse 2 boto na frente aqui da fórmula que tem esse meu outro oxigênio. De modo que, se vocês observarem, já conseguimos balancear essa equação, olha. Quantos nitrogênios eu tenho aqui nos reagentes? 2. Do lado de cá, 2 também. 2 vezes 1, 2. Aqui eu tenho quantos hidrogênios? 6. 3 vezes 2, 6. E aqui eu tenho quantos hidrogênios? 2 vezes 3, 6 também. Aqui eu tenho outro exemplo, ó. C2H6O mais oxigênio, dando CO2 mais água. Começa a balancear da espécie que tem mais átomos, tá? Então, aí o que é que acontece? Quantos carbonos eu tenho aqui? 2. Aqui só tem 1, boto 2 para cá. Bora, balanceamos. Se aqui eu considerei que tem 2, é porque eu estou considerando aqui como coeficiente estequiométrico 1. Eu não preciso colocar esse 1 aqui. Então, 2 átomos de carbono aqui. Vou agora olhar o quê? O número de hidrogênios. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? 6. Do lado de cá, 2. Então, são divisíveis. Então, 6 dividido por 2 dá 3, onde 3 vezes 2, 6. Igualamos. Vamos agora equilibrar aqui e achar o coeficiente estequiométrico para esse oxigênio. Então, vamos lá. 3 vezes 1, 3 oxigênios aqui. 2 vezes 2, 4 oxigênios aqui. Quantos oxigênios ao todo? 7. Aqui já se encontra balanceado. Quantos oxigênios eu tenho aqui? 1. Então, do 7, 1 já tem aqui. Sobra quanto para mim? 6. 6 dividido por 2 dá quanto? 3. Então, do lado de cá eu também tenho quantos oxigênios? 7. Então, a reação ela está balanceada agora. Exemplo 3, né? Vamos lá. Próximo exemplo. A gente tem aqui o ácido fosfórico mais o hidróxido de cálcio, resultando em fosfato de cálcio e água. A espécie que tem mais para a espécie que tem menos.
Então, quantos cálcios eu tenho aqui? 3. Aqui só tinha 1, botei 3, mesma quantidade. Quantos fosfatos eu tenho aqui? Olha só o que eu tô vendo. Eu tô vendo isso daqui, essa espécie toda. Fosfato, tá? Quantos fosfatos eu tenho aqui? 2. Do lado de cá, quantos fosfatos eu tenho? Eu tenho do lado de cá também um só. Então, o que é que eu faço? Coloco um 2 aqui na frente. Equilibramos a quantidade de fosfato. Agora, eu vou balancear o hidrogênio. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? 3 vezes 2, 6. Quantos hidrogênios eu tenho aqui, ó? 2 vezes 3, 6. Então, repare, 6 mais 6, quantos hidrogênios ao todo? 12 hidrogênios. Aqui eu só tenho 2, então 12 dividido por 2 dá quanto? 6, onde 6 vezes 2 dá quantos hidrogênios? 12. Daí eu vou verificar a quantidade de oxigênio. Quantos oxigênios eu tenho aqui? 4 vezes 2, 8. Aqui eu tenho quanto? 6, que dá quantos oxigênios? 14. Do lado de cá é o quê? 8, mais quantos aqui? 2 vezes 1, 2 vezes 3, 6, né? Que dá 14 também oxigênios. Logo, 2, 3, o que não aparece, 1 e 6, são os coeficientes estequiométricos para essa reação. Método, gente, das tentativas, tá? E, bom, a gente vai finalizar a aula aqui por hoje, porque o método redox é um método que vai exigir um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção de vocês. E essa aula, para não ficar mais longa do que está, eu vou deixar para um segundo momento, tá certo, gente? Beijo a todos e até a próxima. Tchau, tchau!